Bom, e agora vamos para o Cadeira na Calçada conversar com o cidadão que, não ele apenas, mas um grupo de jovens que assumiu uma postura cidadã, olha o que eu estou dizendo, uma postura cidadã de impedir ou pelo menos de retardar a demolição de uma casa de Teresina que poderia se transformar e poderá se transformar no estacionamento se o poder público não assumir as suas responsabilidades. Estamos falando de um rapaz chamado Luan, que é mais conhecido agora como o invasor de casa. Senta aí, rapaz. Tudo bem? Como vai? Você está bem? Tudo bom. Bem, esses rapazes, um grupo, estudantes de arquitetura, artistas de teatro, gente que faz arte em Teresina, assumiu uma postura de chamar a atenção das autoridades para a preservação do patrimônio arquitetônico desta cidade. Ah, mas Teresina não tem grande coisa devagar. Mas o pouco que nós temos, se permitirmos que isso seja demolido, destruído, destroçado, não vai sobrar absolutamente nada. Luan, me diga uma coisa. Vocês tinham consciência de que essa invasão, ou melhor, esta ocupação, não vamos chamar de invasão, que parece coisa de desrespeitosa, coisa de marginal. Não é coisa de marginal. A ocupação daquele imóvel teria a repercussão que teve? Não. Na verdade, foi uma grande surpresa. O intuito inicial de ocupar a casa foi realmente de tentar evitar a demolição de mais uma casa no Centro Histórico de Teresina. A gente lá na universidade já tinha feito vários estudos e várias análises sobre aquela casa especificamente, né? E a gente já tinha identificado que aquela casa era um importante ícone da arquitetura piauiense. Então, quando a gente decidiu realmente ocupar a casa, foi para evitar realmente mais uma demolição covarde, né? As demolições aqui em Teresina geralmente acontecem ou no domingo, final de semana, ou durante a madrugada, né? São demolições que acontecem do dia para a noite. Então, a ocupação, ela se veio realmente no intuito inicial de salvaguardar o patrimônio, de evitar realmente a demolição durante a madrugada. Então, toda a repercussão que veio depois foi uma grande surpresa, assim, na verdade, né? Tem uma coisa curiosa. Luan, aquele modelo de casa, Teresina tinha bastante casas como aquelas. Década de 40, ou 30, 40 aquilo? Aquela casa exatamente, ela é de 1938, né? E como Teresina, ela teve esse fruto arquitetônico bem atrasado em relação às outras capitais do Brasil e do mundo, então geralmente existia a cópia de modelos arquitetônicos, né? Então aquela casa realmente, ela é um modelo arquitetônico, né? Um modelo considerado do período arquitetônico eclético, né? Então as pessoas geralmente elas reproduziam um modelo de arquitetura, né? De acordo com os protótipos que eram construídos. Me parece que essas casas, à época, não foram feitas por arquitetos. Eu não sei se é da época, não sei se vocês já pesquisaram isso, havia um cidadão mestre de obra chamado Júlio. Esse camarada deixou um punhado de casas em Teresina que são exemplares pelo acabamento, pelo bom gosto. Esse camarada marcou época em Teresina, não é, Luan? Exatamente. Não existiam arquitetos naquela época. Havia engenheiros e tal, mas engenheiros, exatamente. Então, sim, tudo realmente era uma construção que era feita, que a gente chama as coxas, né? Então, eram feitas por mestres de obras, né? E as próprias técnicas construtivas eram repassadas por esses mestres de obras, né? Que comandavam toda a construção. Bem, vocês obrigaram a prefeitura a se mover. Vocês obrigaram o Ministério Público a se manifestar. Vocês acreditam que esta ação de vocês pode impedir que aquela casa se transforme num simples estacionamento, Luan? Na verdade, o que eu penso é que esse movimento ele tem que deixar de ser um movimento só de estudantes e tem que passar a ser um movimento da cidade de Teresina. E eu acredito que a partir daí a gente consiga realmente salvaguardar e proteger definitivamente o nosso patrimônio, né? Então, a gente realmente conseguiu provocar, por exemplo, uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Como é que os vereadores se comportaram? Bom, a gente teve o apoio de alguns vereadores, né, que proporam uma audiência pública na Câmara Municipal e a gente está propondo, na verdade, uma série de encaminhamentos que vão trazer várias emendas para realmente alterar a legislação municipal que ainda abre muitas brechas para que... Muitas! Você diz assim, bem, primeiro, aqui para nós, o Departamento de Patrimônio da Prefeitura praticamente inexiste. Com todo o respeito por algumas pessoas que ainda estão lá, mas estão de mãos atadas. As multas são irrisórias.
Exatamente. Você derruba uma casa daquela, a prefeitura lhe aplica uma multa de uns R$600, não é? Vale a pena, né, meu irmão? Exatamente. Vale a pena, não é? Vale a pena. Se a gente for ver, por exemplo, o lote em que aquela casa que a gente ocupou, o lote ele vale R$5 milhões, né? É um lote que fica a 2 quarteirões da Frei Serafim, ali próximo à Praça da Liberdade, enfim. E a multa que a prefeitura paga para quem demole esse edifício não é nem 10% desse valor. Então, o saldo é positivo. É positivo, né? Quer dizer. E aí, a coisa, como o Luan falou, é criminosa. Você abandona o imóvel por um tempinho, deixa os vândalos arrancarem as janelas, tira às vezes as telhas para que haja, não é, a infiltração de água e depois diz o imóvel está condenado. Exatamente. Não tem uma casa, Luan, do período da década de 40, 50 em Teresina que tenha caído. Aquelas casas eram muito bem construídas, não é? Exatamente. Elas tinham uma técnica construtiva que era o chamado adobe, né? Então as paredes, por exemplo, dessa casa da Madalena e da década de 30 anterior, eram paredes que tinham 40 centímetros dobrado, de era o tijolo, justamente. O adobe dobrado, não é? Justamente. E eles faziam aquela amarração, não é? Para um aqui, Exatamente. o outro assim, o outro aqui, o outro aqui. Uma parede daquela não cai. Agora, se você tira o teto e deixa a água, como aquele adobe não era cozido, inevitavelmente aquela coisa vai ruir. Exatamente. Foi o que aconteceu no caso da casa da Dona Madalena. Foi retirado realmente todo o telhado da parte de trás da casa e a casa, nesse período de chuva que a gente teve lá, nesses últimos 10 dias, ela pegou muita água, muito sol, o piso já está prejudicado, que é um piso de ladrilho hidráulico. As paredes realmente elas estão apresentando já problemas estruturais, né? Porque como o senhor falou, o adobe ele não é uma estrutura para receber água. Justamente. O que protege aquilo ali é a cobertura e o revestimento, não é? Se não tiver isso aí, bem, eu nunca apoiei, nem de brincadeira, invasão da propriedade privada, porque a ordem jurídica neste país, a Constituição, garante sim a propriedade privada. Mas é bom você, meu irmão, minha irmã, que tem algum imóvel, lembre-se, o imóvel tem função social. Você é dono do imóvel, mas esse imóvel tem uma representatividade simbólica que precisa ser levada em conta. Parabéns pela coragem de vocês. Eu acho que atitudes como esta, a dos meninos, é a atitude que precisa ser aplaudida. Não é incentivar a molecada a virar invasor de imóveis alheios, destruidores de papel. Pelo contrário, a atitude deles foi de preservar o mínimo que Teresina tem. E muita coisa já caiu, e muita coisa já foi destruída, como ele diz, covardemente. Retira-se de madrugada, no dia seguinte é um estacionamento. Tem negócio melhor no mundo do que o estacionamento? Não existe. Se a gente for pegar uns dados que o IFAM deram para a gente, o último levantamento do inventariado histórico de Teresina, ele foi feito em 1998, e segundo dados do próprio IFAM, quase 50% desses edifícios, dos 1.500, já foram perdidos. Exatamente. Já desapareceram. Exatamente. E sempre desta forma. Você deixa a coisa abandonada por um tempo, ou então, na calada da noite, mete uma máquina, no dia seguinte está tudo no chão. Acabou. É fato consumado, paga-se a multa, e lá no local aparece um estacionamento ou um desses caixotes de concreto, né, que caracteriza hoje. Exatamente. Infelizmente, o Centro Histórico de Teresina, ele não é priorizado como um centro histórico realmente para salvaguardar esse patrimônio. É priorizado como um centro comercial ou um polo de saúde. Justamente. Ninguém está minimamente preocupado com o perfil. Para começo de conversa, deformaram o projeto inicial do Isidoro. O mestre Isidoro França, quando ele pensou naquele largo na frente da igreja, Luan, não era para colocar aquele tipo de arborização. Ele queria um gramado com arbusto para que você, da igreja, enxergasse o cais do rio e do cais do rio você enxergasse a igreja. Exatamente. Deformou-se tudo, não é? Deformou-se, o próprio shopping da cidade. Meu Deus, aquele shopping da cidade, sem querer ofender a ninguém, é uma coisa tenebrosa. Sim. Bem, todo o apoio à iniciativa de quem está não legislando em causa própria. Esses meninos não estão tentando apropriar-se do imóvel que não é deles. Eles estão tentando chamar atenção para um patrimônio que pertence à cidade. Pedrinho, traga aí uma cajuína decente para esse garoto aqui.